Meu amado, nós estamos estudando aqui na escola bíblica, nós estamos estudando sobre os dons espirituais. Eu louvo a Deus por esse privilégio de estar conduzindo esse estudo, porque quando você começa a estudar, você vai vendo que realmente a gente não é nada, né? E quando se trata de igreja de Jesus Cristo, você tem que entender isso, que existe um sobrenatural, um mundo sobrenatural, não é verdade? Nós somos simples mortais, limitados em nossas ações. E Jesus também, quando ele deixa, quando ele ressuscita, quando ele vai aos céus, ele viu o Consolador. E a ideia é que Deus estivesse em todos, morando em todos. E a Bíblia diz o seguinte, né? Ao falar de dons espirituais, um versículo muito interessante, né, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naquele que trazem a edificação, ou naqueles que trazem a edificação para a igreja. Quando se fala em dons espirituais, tem que entender que são manifestações sobrenaturais para a edificação da igreja. Nós estamos falando de algo sobrenatural que acontece dentro da igreja. É isso que nós estamos estudando. O apóstolo Paulo, lá no livro de Coríntios, para aquela igreja, ele faz várias recomendações, ele começa a se falar, dando orientações sobre isso, tentando explicar esses dons. E nós estamos estudando isso. Nós vimos que, lá no capítulo 12, lá no dos versículos 8 ao 10, ele vai falar o seguinte, olha, que pelo Espírito, 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 12, dos versículos 8 ao 10, diz assim, olha que lindo, né? Nós já lemos aqui, só estou retomando para vocês entenderem, que pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus, a um é dada a palavra de sabedoria, ele se manifesta de uma maneira sobrenatural, com uma palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento ou da ciência, a outro fé, pelo mesmo Espírito, né? E a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres ou maravilhas, algumas falam, e a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Então, Paulo cita 9 dons aqui nesse capítulo, e nós estamos estudando esses 9 dons, para facilitar o entendimento, né? Você tem que entender, nós vamos separar em 3 grupos de 3 aqui, mas todas essas coisas, porém, uma coisa bem clara, são realizadas pelo mesmo Espírito, e o único Espírito, no versículo 11, né? E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Quer dizer, é de Deus, ele se manifesta de uma maneira sobrenatural na igreja, individualmente lá, para a edificação da igreja. Correto? E aí o Paulo fala sobre o corpo, nós estudamos. Bom, aí para facilitar, nós levantamos então nesse capítulo 9 dons, correto? Nesse capítulo, nesses 2 versículos. E para facilitar o estudo, nós separamos em 3 grupos de revelação. Nós já estudamos a palavra da sabedoria, do conhecimento. Hoje nós vamos dar sequência falando sobre o discernimento de espírito, vamos falar sobre os dons de poder, que é fé, curar e operar milagres ou maravilhas, e de inspiração, que é profecia, variedade de línguas e interpretação. É inspiração ou verbal, né? São manifestações verbais. Bom, dando sequência então ao discernimento de espírito, esse não é tão difícil de estudar. Discernimento de espíritos, né? Eu tentei juntar aí com uma maneira mais tranquila de tentar explicar isso. É uma capacidade sobrenatural. Às vezes não tem que ter sobrenatural, é evidente que o cara está endemoniado, não estou falando para isso. Se vê a pessoa endemoniada, você sabe, olha, não tem como, está ali, dá para discernir. Mas tem situações, por exemplo, né, que o Jesus vai falar só com jejum e oração, algumas coisas, né? Então é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos com preocupação, protegendo os ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Tem uma situação que eu
eu lembrei depois que chamam fechado o estudo, quando o povo de Israel estava reconstruindo os muros, né, o templo também, você pode ver que o inimigo, ele quis ajudar. Não sei se vocês lembram disso aí. Os inimigos, podemos te ajudar? Eles queriam ajudar na reconstrução. E o Paulo falou, não, nós não queremos ajuda de você. Quer dizer, o inimigo queria fazer parte da reconstrução. Quer dizer, discerniu-se aquele sentimento, não precisa. Então, era um sentimento maligno de querer ajudar na reconstrução do templo. E lá em Esdras estava esse assunto, e aí eu acabei não colocando aqui. Mas uma coisa bem evidente, está em Marcos 5, Marcos 9, estava assim, quando Jesus viu uma multidão que estava se juntando, você pode ver aqui, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo, né, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Aí o espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. E o menino ficou morto, ao ponto de muitos dizerem que ele morreu, mas ele levanta e sai. Tem uma situação em que Jesus está descendo realmente do monte e os discípulos acabaram discutindo, acho que é em Marcos 9, confere por favor, Marcos 5, pessoal, acabei colocando 9 ali, e os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. E é Marcos 5, eu acabei de digitei 9 ali, vendo agora. E Jesus, ele está ali, e o pai leva essa criança para os discípulos não conseguem expulsar, né? Não conseguem curar ali. E aí, quando Jesus desce, Jesus consegue, e Jesus vai dizer isso para eles depois, olha, Jesus tomou eles de lado, a mão levantou, e depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, Jesus discerniu ali aquele espírito, aquela situação, né? E algumas situações realmente você só vai se livrar com jejum e oração. Eu acabei também pensando depois, amados, teve uma situação no livro de Atos, em que o apóstolo Paulo estava pregando, e alguém fala, olha aí, alguém, você não lembra dessa situação, esse é filho do Deus Altíssimo, ele prega sobre Deus Altíssimo, e o Paulo expulsa, né, aquele espírito daquela mulher, não sei se vocês lembram disso aí também, está no livro de Atos, né? Isso eu não lembro o que vem na minha mente depois, eu acabei não colocando para vocês aí, mas tem duas situações assim, o Paulo tem o discernimento, a mulher está elogiando Paulo, mas na verdade era um espírito maligno elogiando, não é isso? Ele acaba expulsando, amém? Então assim, é uma capacidade sobrenatural de você identificar que mesmo naquela situação de elogio ali, por exemplo, ou tentando ali te ajudar, não vem de Deus. Você tem que estar muito esperto e discernir o espírito. Mas normalmente, você tem que tomar muito cuidado realmente, anda de Deus, que Deus vai discernir esses sentimentos bons ou ruins. Às vezes, você está assim numa situação, a mulher fala, ó, fica longe dessa pessoa, não é verdade? A mulher parece mais sensível a isso, não é isso? E você fala, e realmente tem que ficar longe, né? Porque parece que a mulher consegue perceber um pouco mais, não sei se é a sutileza das situações, tem mulher que percebe quando a situação não vem de Deus. Bom, seguinte, falar desses 3 dons, que é chamado dons de poder, que é fé, curar e operar maravilhas, não é tão complicado, mas é que nós acabamos falando sobre a fé, por exemplo, a fé não é, nós vamos falar sobre fé primeiro, não é aquela fé que salva, a fé em Jesus Cristo, é outra coisa. Mas, quando o apóstolo Paulo está escrevendo para Coríntios, ele fala assim, olha, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vocês lembram que em Atos 18, o Paulo sai de Atenas, capítulo 17, ele sai de Atenas, ele não consegue montar uma igreja, e ele de lá ele vai para Coríntios. Lá em Atenas ele quis filosofar, ele quis apoiar toda a teoria dele, da igreja, ele quis falar bonito para as pessoas lá, falando sobre o Deus, né, daquele Deus
né, invisível, tal. Ele tenta filosofar, mas ele não consegue abrir uma igreja em Atenas, tanto que não tem carta para Atenas. E aí, então, ele chega em Corinto, meio que decepcionado, e chutando meio que o balde, e ele decidiu, então, aqui em Corinto, eu decidi falar do poder, através do poder de Deus. Eu não quis usar o meu conhecimento, a minha sabedoria. Eu não quis usar, eu sou poliglota, eu não quis usar o meu conhecimento para explicar. E sim, Senhor, fala comigo. Se tiver que falar, eu falo. E Deus foi colocando na mente dele as palavras, e ele foi falando o que tinha que falar. E falar o que tem que falar, nós vamos tomar muito cuidado também aí, porque, por exemplo, às vezes, se você conta detalhes da sua história, já falei isso para vocês, né? Muitas escolas, elas não têm mais chamado ex-drogado para dar testemunho. Porque tinha muito isso nas escolas há muito tempo atrás. Chamava aquela pessoa que saiu das drogas, tal. Por quê? Porque o adolescente estava ali ouvindo, o que ele estava entendendo? Muitos. Se o cara usou e saiu, logo, olha na cabeça, logo a escola está trazendo alguém que foi usuário de droga, para fazer o seguinte, olha, viu? É possível. Então, alguns estavam, bom, já que o cara usou e conseguiu sair, o que eles estavam fazendo? Estavam usando, a escola levou lá alguns exemplos, então as escolas começaram a cortar isso, não leva mais. Então, quando você for dar algum testemunho, na verdade, toma muito cuidado com o que você fala. Porque mesmo por ter acontecido isso há 10, há 5, há 15 anos atrás, no processo de regeneração, de amadurecimento espiritual, pode ter alguém assim, opa, ele fez aquilo, então eu posso também fazer. Então é muito cuidado. E o apóstolo Paulo, então, ele fala assim, olha, eu decidi, né, falar, não com sabedoria humana, mas de acordo com o poder do Espírito Santo e o poder, para que você se apoie a vossa fé, não em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E quando ele fala em poder de Deus, fé, lá em Hebreus, não dá para viver sem fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, e aí, nesse capítulo, tem uma série chamada Heróis da Fé. Pela fé, o Abel ofereceu, né, uma oferta para Deus, que agradou a Deus. Caim não. Pela fé, é isso? Abraão deixa a terra para servir a Deus. Pela fé, o José, antes de morrer, ele fala, olha, eu morro, está lá em Hebreus, mas Deus virá, eu gostaria que vocês levassem os meus ossos daqui. Então, é essa fé, não é a fé salvática, né, que a gente fala. Então, em Romanos, o Paulo fala assim, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, assim, a fé, ela vem mediante a palavra. Deus conduz as pessoas. Quando você marca um PGM, quando você tem um encontro, você pensa que é você, mas Deus está conduzindo tudo aquilo na eternidade. Ele leva as pessoas lá e Ele prepara alguém para levar aquela mensagem. E aquela mensagem entra no coração daquela pessoa, através de Deus. Está falhando isso aqui ou é impressão minha? Está um pouquinho falhando ou não? Está normal? Ok, então assim, aí a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tá bom, estou dando umas pipocadas. Olha só, em Gálatas capítulo 5, Paulo fala que a fé é como fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, fé, domínio próprio. A fé também, nesse sentido, então a fé não é, e nós não vamos falar dessa fé que vem através da palavra de Deus. É uma fé diferente. Não está normal agora, eu só estou dando umas pipocadas só. É uma fé diferente mesmo. Então, por exemplo, olha, o dom da fé não é essa fé de crer. Eu tenho fé que é diferente, é algo sobrenatural. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para esse realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, sempre objetivando
a edificação da igreja. No Antigo Testamento, desculpa, né? E o dom da fé, ele é concedido em ocasiões especiais para a resolução de algum problema insolúvel aos meios normais, racionais e naturais. E só é dado a quem já tem fé em Deus e em suas promessas. Por exemplo, vamos tentar pegar 2 exemplos do Antigo Testamento e do Novo. Tem uma situação lá de Elias com o profeta de Baal, vocês conhecem essa história? Conhece lá, né? Então, estava em jogo lá quem é o Deus, quem não é, quem não é. E aí o Elias, ele vê lá os profetas de Baal, e ele cria uma situação sobrenatural para dizer lá quem é o Deus, né? Quem é o Deus verdadeiro. E lá ele fez um desafio aos profetas, né? Profetas dos deuses falsos. Ele propôs lá que o Deus que respondesse com fogo seria verdadeiro. E Deus honrou sua fé, né, fazendo cair fogo do céu sobre o altar, encharcado de água. Lembra dessa história? Essa história é legal. Estou colocando o endereço aqui para você estudar em casa, tá bom? Não dá para colocar tudo aí, que seria uma outra pregação. Então, assim, é uma situação onde houve uma manifestação sobrenatural de Deus. Então, a fé que o apóstolo Paulo fala sobre dons, não é essa, eu tenho fé que amanhã, não é isso. É algo sobrenatural, que contagia o ambiente, que ela causa um temor a Deus, né? Aquela situação de fé que você defendeu, foi criada. Então, por exemplo, vocês vão gostar disso aqui, talvez seja mais fácil entender essa fé que tomou o coração do centurião. Lembra? Centurião? Você vai entender melhor o que eu estou falando. Ó, Jesus, ele entra em Cafarnaum, e o centurião, chefe de 100 soldados, vamos pensar assim, dirigiu-se a ele, né, pedindo ajuda. Olha só. E ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Lá em Marcos. E Jesus disse o seguinte: olha, eu vou lá. Olha a fé que tu mencionou. Não, eu não mereço. Não mereço recebê-lo, né? Ele fala assim: Senhor, não mereço recebê-lo, receber debaixo do meu teto. Olha aqui, ele fala assim, ó, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será. Então, assim, aquele homem olhando para Jesus, reconhecendo Jesus, ele tem uma revelação de Deus, e a revelação dele é manifestada nele de uma maneira sobrenatural. Ninguém nunca, em nenhum lugar, tinha sido, em nenhum momento, manifestado aquilo. Jesus falou: olha, eu nunca vi essa fé em Jerusalém, Israel. Então, é algo que aconteceu, e aquele homem, olhando para Jesus, Deus revela de maneira sobrenatural para ele, e o servo dele é curado. Nós temos essa fé? Entendeu? Estou tentando falar. Por exemplo, talvez, em um culto de oração, você está ali orando ali, e Deus revela: olha, vamos orar. Assim, Deus, e esse, que é o próximo sentimento de cura, ele vem acompanhado por fé também. Mas olha só, é uma fé sobrenatural. A fé centurião não é a fé normal que a gente tem, que é fruto do Espírito, que tem que estar em nós, que o Espírito mora em nós e está frutificando isso através das nossas atitudes, ações. Então, fé é isso, irmãos. Você tem fé? Eu tenho fé. Nós temos fé, e a nossa fé é manifestada com as nossas atitudes, mas fé sobrenatural, ela é manifestada de vez em quando, de maneira sobrenatural, na igreja, para a edificação da igreja. Então, aquele homem centurião está na história, entendeu? Aquela situação de Elias ficou na história, e os heróis da fé ali, se você ler em Hebreus, são atitudes que transcenderam a fé naquele momento das pessoas. Fantástico. Tudo bem? Se quiser lembrar de outra coisa, pode falar, tá bom? Estou tentando só conduzir algumas coisas. Tem muita coisa, muito legal. Vou falar um pouquinho agora de curar. Isso é fácil, né? Sim ou não? É fácil. Não é fácil, não. Entender, eu estou falando, não curar. É fácil entender. Por exemplo, nós vamos tentar estudar hoje. É mais fácil explicar o dom de interpretação de línguas do que o dom de línguas, que vai ser o último. Se for, né, que veio pensando que vai ser hoje, não vai não. Não dá tempo. Por quê? Porque assim é mais trabalhoso entrar, porque assim criou-se todo um estigma. Tá? Vamos só falar sobre curar.
Ó, o dons de curar, por exemplo. Só lembrando que você não tem dom nenhum. Ó, vou repetir, você não tem dom nenhum, certo? São dons sobrenaturais. Quem tem é Deus, que manifesta individualmente conforme Ele quer. Então, fica na sua, entendeu? E agradeça a Deus por Deus estar ao corpo físico em ocasiões especiais. Jesus curou todo mundo? Não, acho que não. Jesus deixou alguma coisa para a igreja. Você tem que orar para todo mundo ser curado? Não. Quando é que você vai orar? Você tem que ter discernimento, falar com Deus. Verdade, não é tão simples assim. Imagine lá em 2013, né, amor, que o Gustavo morreu? Não lembro agora. Imagine lá, você está com um amigaço seu, pastor, aquele pai na fé, está lá internado, câncer, tu está ali do lado, Senhor, e cura. Deus não. E aí? Entenderam? Homem que já orou para curar, lembrando que todos os profetas que curaram morreram, nesse sentido. Né? Enfim, o dom de curar, ela é acompanhado com o dom de fé e muitas vezes com a palavra do conhecimento. Então, assim, você não deve orar, ó Senhor, em nome de Jesus, cura. É diferente, Deus tem que levantar, Deus tem que mostrar para que Ele seja glorificado. Entenderam? Nós gostaríamos de curar todo mundo. Eu não é, fala sério. A pessoa está enferma, Senhor, em nome de Jesus, vamos lá, levanta essa pessoa. Mas é Deus que vai dizer. Deus é que vai conduzir. Você vai sentir. Você vai sentir. Né? E Deus vai ser glorificado. E por isso, assim, quando você souber que tem alguém doente, enfermo, e Deus colocar no seu coração, ora para essa pessoa e liga para ela. Fala que você está orando por ela, que Deus está intervindo lá. Que Jesus interveio naquela situação e ela está sendo levantada. Você tem que orar. É que você vai falar assim, pô, será que é coisa da minha cabeça? Será que é a minha vontade? Aí você não liga. Aí aquela pessoa, né? Deus já está levantando mais pessoas para orar por ela, não é só você. Ah, só eu? Não. O mesmo profeta Elias lá, Senhor, só eu não te curvei. Elias, boa, vai, meu. Tem mais 7.000 profetas que não, fica na sua aí, que não se curvaram. Mas você perdeu a chance de manifestar a sua fé, que Deus usou você para falar. Bom, enfim, mas Deus seja louvado. Então, dons de curar são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Mas glória a Deus. Você que sabe que Deus é que cura. Porque senão as pessoas ficam toda hora lá querendo uma bênção, um passe, vai virar espírita. Vai lá, porque aquela mulher está curando. Aquela mulher está curando. Não, Deus usou aquela pessoa de maneira sobrenatural. E pode usar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. O problema todo de você querer fazer tudo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O problema é você estar sempre escondendo o que você está usando no dia a dia, usufruindo para benefício próprio com esse dom aí. Ah, pode, não pode. É que você pode perder a chance de não ser usado por Deus em algumas situações. Mas para você está tudo bem, então tudo bem. É aquela velha discussão, você pode beber, pode fumar, um monte de coisa. Entendeu? Então, todas as coisas não são listas. Então, tá bom, mas depois não reclama que Deus não tenha te usado de maneira sobrenatural. Mas, como último recurso, Deus pode te usar mesmo. Ele concede os dons segundo o conselho de sua vontade, sabedoria e no momento certo. E aí, dispensa aí a cura, então. Jesus entrou lá, viu a sogra do Pedro na cama, né? Tomando pela mão, a fé deixou, Deus levantou e foi embora. Ao anoitecer, estava lá, muitas pessoas eram trazidas para Jesus e ele curava tudo. Quer dizer, quem estava curando era Jesus. Hoje, quando nós entendermos isso, que Jesus decidiu habitar em nosso coração, no poder do Espírito Santo de Deus, nós entenderemos que ele fala, olha, quem crê em mim fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores. No momento certo, Deus age de uma maneira sobrenatural através de você para edificar a igreja. A igreja tem que ser edificada. Oi.
Quando pergunta, né? Ó, Fel, já brinquei assim uma vez, quando saí correndo, tive que sair. Eu já brinquei assim, tive que sair correndo uma vez, né? Pô, mano. Não, pior que isso é verdade, pior que é verdade, pior que eu já brinquei assim, né? Lembra quando Jesus perguntou, o que os homens dizem que eu sou? Aí uns falaram, olha, um diz que é Elias, João Batista, Jeremias, ou um profeta qualquer, e vocês, quem eu digo? A gente não tem o tempo de demora. Mas o Pedro fala, eu digo, e foi logo em seguida mesmo. Bom, mas pula essa parte. Mas, pula. Então, mas é o seguinte, pessoal, procura entender, que deixar bem claro que quem cuida é Deus, quem cura é Deus. E você tendo o privilégio de ser usado por Deus de uma maneira sobrenatural, no momento que Deus achar necessário, é legal isso. Legal, mas e o Paulo vai falar, olha, busque os dons, busque dons com zelo. Mas o Paulo tem as preferências dele, certo? Por quê? Porque curar, nossa, olha lá que a irmãzinha, que o irmãozinho está orando, está curando. Não é. Deu para entender? Você não pode criar uma dependência no irmão. Poxa vida, ele é feito do mesmo barro que você. Ele teve situações diferentes da sua, de conversão. Mas o coração do ser humano está sendo habitado por Deus. Deus usa uma criança, usa o adolescente, o adulto. E quanto mais você se entrega, mais Deus pode te usar. E é porque ele não está me usando, eu não sei. Você sabe, na verdade. É você sabe. Na verdade, você e Deus têm que conversar para entender. Então, quem cura é Deus. Amém? Quando falo em operar milagres ou maravilhas, é bem fácil explicar. Porque, por exemplo, abriu o mar. Aí, né, operação de maravilhas. Está ali abrindo o mar, não é isso? Abriu o rio. Mas você não vai ficar abrindo o mar, abrindo o rio, não é isso? Né? Mas ela é mais explicada, o operar milagres, por exemplo, que é quando você ressuscita um morto, por exemplo. Morreu. Então, é acima da cura. Dá para entender? Operar milagres? Por exemplo, então eu peguei 3 ressurreições aí, tá? De Jesus. É a operação de milagres, de maravilhas, na verdade, né? A gente fala. Né? É um milagre. A cura não é um milagre? Também. Não é verdade? Você é um milagre? Também. Mas estão separando por curar a enfermidade. Então, quando ressuscita um morto, é a operação de maravilhas. Que mais, hein? É isso aí, operação de milagre. Lembrei na minha mente. Lembram, eu acho que é em João 9, que tem um cego, Jesus joga gospel no chão lá e faz um barro para recuperar o olho dele. Então, assim, quando você tem que recompor um órgão, por exemplo, isso é além da cura, vai curar a enfermidade, é você substituir alguma coisa. É a operação de maravilhas. E o extremo seria a ressurreição. Lázaro, a filha da viúva de Naum, tá bom? E a Talita, né? Em Marcos 5, Talita cume, levante-se, menina. Então, assim, são 3 situações. Fácil explicar também, sim ou não? Tá bom. Bom, chegou no triostesa, eu falo, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. O mais rápido e mais fácil de explicar é a interpretação. O mais trabalhoso é a verdade de línguas. E o mais importante na igreja é a profecia. Olha que loucura. Né? Você fala que é dons de inspiração, dons verbais. Né? Nós temos que entender, vamos começar com dons de inspiração, né? Ou dons de expressão verbal, são os mais destacados na igreja, são os que ocupam maior destaque. Olha, tem um profeta, hein? Sim ou não? Ó, tem os irmãos falando em língua. Não é isso? Então, assim, é o que dá mais destaque. O dom de fé não é tão destacado. Por exemplo, quando vai comprar uma coisa, né? Aí tem alguns que não tem aquela fé toda, mas aí Deus dá aquele, ó, vamos lá. É algo que está fora do seu alcance. Então, aquele espírito de fé contagia, né, um grupo, e o grupo vai lá e apoia quem está lá na frente lá, e vamos embora, nesse sentido, né? Então, esses dons de inspiração são 2 dons verbais. Ele ocupa o maior espaço no capítulo do apóstolo Paulo fala. No capítulo 14, ele vai falar muito sobre isso. Bom, falar sobre profecia, certo, pessoal?
O profeta, olha só, presta muita atenção, interessante aí, está tentando destacar. Jeremias 23, 28. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele que está, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tenha a palha com o trigo, diz o Senhor. Lá em Jeremias, então diz o seguinte, olha, ô profeta, se eu te dei uma visão através de um sonho, você vai lá e fala. Se eu te dei uma palavra, você vai lá e fala. Então, o profeta, não estamos falando disso aqui. Olha, Deus tem um plano na sua vida. É uma profecia isso? É comum isso, não é? Olha, o diabo está furioso com você. O diabo está te perseguindo. Você vai ter muita luta, meu amado, depois de se converter. Entenderam? Isso é fato. Você vai dando isso, não é esse tipo de profecia. Ao mesmo tempo, Deus, ele é tão assim, meticuloso, que ele normalmente, ele alimenta a igreja, utilizando a palavra do conhecimento, revela a palavra para o mensageiro, o pregador, e quando ele está lá falando a palavra, aquela palavra entra no seu coração e fala com você, como se Deus, como é que ele sabe que eu tinha que ouvir aquilo? Ele não sabe, quem sabe era Deus. Então, profeta é aquele que entrega uma mensagem de Deus para alguém, correto? Às vezes, você entra na igreja, por exemplo, você está lá escondidinho ali, fugindo, e aí Deus levanta alguém e fala, ó, assim diz o Senhor. Você fala, eu creio, eu aceito. Porque só você entendeu aquilo que ele falou. É isso que Deus está falando, dom de profecia. Não é a revelação, olha, semana que vem, toma cuidado na terça-feira, porque não é horóscopo. Entendeu? Não é horóscopo. Segunda-feira, terça, fala. Para ela falecer, né? Certo. Nós levamos ela numa pessoa, uma pentecostal, né? Uma vidente. Para orar. Ela começou a orar e ela falou assim que Deus não ia curar ela. Que Deus ia levar. E aí a minha irmã começou a chorar e falou assim, mas eu preciso criar meus filhos. Ele falou, mas quem cuida deles sou eu, você vai morar. Falou um monte de coisa, né? E depois disso a minha irmã ficou mais abatida ainda. Aí eu comecei a questionar, falei, tinha necessidade dela falar isso, que a gente já sabia, mas ela estava procurando, né? Ela queria, sei lá, queria uma palavra, e aí ela falou que Deus ia levar ela mesmo, né? E aí ela ficou, assim, ela se abateu muito mais. Aí depois eu comecei a questionar. Uma vez eu até comentei com o pastor Carlos, falei, ela tinha necessidade de falar aquilo para ela. Na oração, ela estava orando. Deus revelou para ela. Sua irmã está viva? Então, eu fico pensando, Deus que revelou Não, responde, sua irmã está viva? Não. Ela morreu logo em seguida, não? Ela morreu depois de uns 8 meses. Então, tem que tomar muito cuidado como fala. Se for buscar a verdade, ela falou. De repente, Deus revelou para ela, nesse sentido. Então, assim, o problema todo, na minha opinião, é o seguinte, se você ficar escavando, você vai achar coisas. Entendeu assim? Então, eu seria um pouco mais delicado para falar. Irmão, vem cá, vamos conversar. Vamos viver a vida, sei lá. Ó, se Deus falar, fala, entendeu? Então, assim, não posso colocar no lugar dela lá. Eu teria uma outra maneira de falar. Mas teria que falar. Teria que falar. Senão Deus vai cobrar. Tem coisas que é você que fala. Por exemplo, você lembra uma casa, por exemplo, que quando o Balaão, quando o povo estava saindo, uma casa bem conhecida, o povo estava saindo lá da terra, aí o povo tinha que ir para Jerusalém, tinha um caminho mais curto, mais reto, né, porque ia passar pelo meio das cidades, ou você podia contornar. E aí o Balaão mandava as pessoas na frente, falar com os reis, olha, podemos passar aqui pelo meio? São só 3 milhões de pessoas, tá? Vamos passar aqui pelo meio, tudo animais, tudo.
prometemos não atrapalhar muito, fazer muito estrago. Quer dizer, um outro rei deixou, mas um outro, além de não deixar, queria lá matar, tomar as posses, fazer de escravo. Bom, um dos reis vai lá e fala com Balaão, ó, tem um profeta lá que é usado por Deus, vamos pedir para esse cara, esse profeta, amaldiçoar esse povo. Aí você conhece a história. Balaão desconhecia essa história, chegou lá, bom, deixa eu falar com Deus. Estou falando de profecia, tá, irmão? Deixa eu falar com Deus. Então, ele fez o certo, ele foi falar com Deus. Então, você não pode ter, na verdade é assim, a não ser que Deus já tenha te revelado alguma coisa, ó, amanhã... Viu, Pedro? Amanhã vai vir alguém aí na porta, vai chamar tal pessoa, você vai com ele. Não chama de impuro que eu purifiquei. O Pedro, como assim? Aí no dia seguinte foi lá, Cornélio, lá para a casa de Cornélio, não é isso? No livro de Atos? Sabe o que eu estou falando, né? Deus revelou para o Pedro. Aí o Pedro foi lá. Deus é assim. E o legal de Deus não revela só para um, viu? Na obra de Deus. Ele deixa amarrado as coisas. Aí o Balaão, Deus falou com ele, Balaão, seguinte, não é para ir que esse povo é abençoado. Mas o lado humano do Balaão, ele, no princípio, ele foi incorruptível. Não olhou do ouro nem nada, ele foi embora. Eu não lembro dos caras terem levado o ouro embora na primeira vez, ó, fugiu da memória. Eu só sei que eles voltam no dia seguinte, um tempo depois, com muito mais camelo, ouro. E o Balaão, quando eles entram lá, ele vê aquele ouro. Meu pai, será que Deus não se enganou? Ah, mas tudo bem, não vamos. Não. Então, Ozira, mas nós não podemos falar que Deus não falou, não fala. Sim. Então, mas aí você vai entrar em discussão, por exemplo, o profeta, então, Ozira, então você sabe lá ou você sabe? É a sua opinião. Então a gente não pode limitar a ação de Deus. Nós podemos, por exemplo, o profeta Elias, o profeta Isaías, não foi? Ele está lá, o rei Ezequias está lá, vai lá e fala o seguinte, ó, manda ele arrumar a casa que em 15 dias ele vai morrer. O profeta foi lá e falou, e diz o Senhor, arruma a sua casa que você vai morrer em 15 dias. E foi embora. Aconteceu alguma coisa sobrenatural depois da fala que Deus lembra, Senhor, de que eu fui fiel, de que eu fiz isso. Deus, tá bom, lembrei, me convenceu. Profeta, volta lá e dá mais 15 anos para ele. Então acontece sim, está na Bíblia, acontece. Mas é Deus que faz da maneira que Ele quiser, como Ele quiser. O fato é que ser profeta não é horóscopo, eu não tenho que toda hora estar mandando uma mensagem, assim, porque você tem que se firmar onde? Na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai te alimentando. Você vai lendo a Bíblia. Toda vez que você lê a história, você pode, talvez se você ainda não leu, você tem que ler. Ler de novo o Evangelho. Você está passando por outras situações, que algumas situações da Bíblia vai te fortalecer. Fala, nossa, agora eu entendi. Hoje eu entendi. Hoje eu entendi. Por quê? Você teve que passar por aquilo. Mas a gente não pode, quando falar de tudo que eu estou falando aqui, pessoal, tudo teoria. Na prática, Deus, eu acho como eu quiser, tá? Só lembrando, tá? Eu tenho autoridade aqui. Porque é uma manifestação sobrenatural, você não tem nada. Aí você não tem que entender, você não tem nada. Deus está te usando, mas Ele pode deixar de te usar. A qualquer momento. Porque são manifestações sobrenaturais. Então, tomar muito cuidado com isso aqui, ó. O profeta não tem como função primária predizer o futuro, não tem. A atuação é, antes de tudo, atender às necessidades da igreja, uma vez que transmite a mensagem de Deus em tempos de crise. Você tem que entender o seguinte, que quando você entra aqui, muitas vezes, em pecado, por N motivos, quando fala em pecado, você já pensa em adultério, morte, roubo, mentir, né, fazer um monte de coisa, causar divisão. Tudo isso não tem pecado maior ou menor. É que nós, dependendo da situação, o pecado ele faz um estrago maior com outras pessoas. A dimensão é maior. Traz morte para sua família, um monte de coisa. Mas, para Deus, está lá, está desonrando. Então, a palavra é manifestada, dá a chance de você se arrepender e se purificar. Você tem que aproveitar essa chance. Então, a função do profeta é levar a mensagem de Deus.
Você não tem que ficar, ai, o que você acha? Vou para o emprego, não vou? Aí tem que lembrar que Deus abre porta, que Deus fecha a porta, que Deus está te preparando para situações. Isso nós temos que entender, esse dom de profecia. E pode acontecer de profeta receber a revelação do Espírito Santo e por fraqueza, imaturidade e falta de temor de Deus, falar além do que? Entendeu? Fala além do que devia. Ah, estou te falando, se você vai atrás da verdade, a palavra de Deus é verdade. Senhor, essa enfermidade é para cura, é para glória ou para morte? É para morte. E aí você tem que entender isto, né? Que a morte para mim tem que ser lucro. Por quê? Porque a minha vida é Cristo. E acabou. Qual o sonho de um cristão? Que todo mundo se alegrasse no velório dele. Falando sério. Por quê? Porque ele está trocando o nosso convívio com o de Jesus Cristo, na glória. E nós queremos, fica. Não, deixa isso, sai daqui, eu estou indo para a glória. Não, fica. Mas é o quê? É o sentimento humano. Que eu também choro. Todo mundo chora. Mas sendo frio e calculista, vai. Para onde você está agora? Você está na glória. Entendeu? Faça por onde? Sim ou não? Eu estou aqui, hein? Estou falando aqui. Igual Moisés. Moisés, Senhor, e agora? O farol está lá. O mar está ali na frente, o que eu faço? Moisés, vai lá e dá uma palavra de fé para aquele povo. Olha, pessoal, presta atenção, o que Deus vai fazer? Mas se você pegar a Bíblia, ele está lá discutindo com Deus e agora? Verdade, pega lá, é fantástico essas cenas que você não, que passa batido. Para alguém, o pessoal, vamos lá, força, firme. Aí, Senhor, e agora? Agora você tem que honrar lá, falei, hein? Entendeu? Tá na Bíblia, tem coisas assim, fantásticas. Então, ser profeta de Deus, pelo amor de Deus, não é todo dia aqui trazer, e tem que falar, mas com maturidade. Isso, mas como é que adquirir isso? Quem profetiza, portanto, deve ter o cuidado de falar apenas o que o Espírito Santo mandar, não alegando estar fora de si, descontrolado, pois o espírito dos profetas estão sujeitos ao... E isso é uma coisa bem delicada. Você não pode controlar o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta de maneira sobrenatural na igreja, não tem como, porque é uma manifestação sobrenatural. Porém, Deus pode me dar uma revelação em relação à sua vida, eu posso chegar perto de você. Irmão, vamos ler tal versículo aqui. O que você acha dessa história aqui? O que você acha? Não acho nada. Vamos ler de novo? Imagine um cara casado, irmão em Cristo, querendo abandonar a família, no secreto. Sério. E aí, o Espírito Santo envia alguém, um vendedor, para perto da campanha daquela casa. E aí o cara vai lá vender alguma coisa, que ela fala assim, mas na verdade eu não vi vender nada aqui não. Eu vim pedir para você ler Deuteronômio 28, alguma coisa. Tá bom. E aí essa pessoa foi lá, me contou. Eu disse, Cícero, eu fui ler lá, depois estava lá. Olha, o monte da maldição e o monte da bênção. Eu estava querendo abandonar a minha família. E aí veio a mensagem, escolha, pois, a vida. Ele chorou aos pés, pediu perdão e voltou com a esposa. Casado, tinha 3 filhos. Entendeu? E aí? Então, são coisas assim que eu estou falando. Não é, estou com dor de barriga. Você comeu uma feijoada ontem. Tá, estou com dor de cabeça. É consequência, assim, várias coisas. Então, assim, é claro, estou chutando balde, mas tem coisas, meu amado, nós não podemos ficar indo atrás de profecias de destino. O seu destino é estar ajoelhado na frente de Jesus Cristo um dia. Esse é o seu destino. Bom, outra coisa, só para fechar essa parte aqui, como assim dom de profecia? Quando Paulo estava viajando para Roma, veio na minha mente esse texto. Quando Paulo estava viajando para Roma, no início lá, no versículo 10, o Paulo fala assim, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Não dá para viajar agora. Se você ler esse texto,
É muito lindo esse texto. Passa batido, mas assim, o barco vai costeando o norte, vai para lá, para cá, dá para imaginar o barco. E aí, por que isto? Aí o centurião não deu a mínima para o Paulo. Aí você vai ler e fala, caramba. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho de quem? Do piloto, do dono, que ele queria receber, né, meu? Barco alugado. Vamos não, vamos que dá, vamos entrar aí, vai, pessoal. Monta aí, 50 na van. Aceita passe, né? Não é assim? Tá. Aí é o seguinte, como é que é? O que as vãs falavam? Santana, sei lá, lembra disso aí, né? Bom, enfim. Olha só, lá no finalzinho, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar. E vamos embora, continua. Aí, cadê mais? Aqui. Bom, aí por que isso lá no final? O Paulo vai revelar. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com. Então, Deus revelou para o Paulo, mandou um anjo, falar para Paulo o seguinte, ó, você vai chegar até Roma. Você e todos que estão no barco. Mais ou menos assim. Eu vou chegar em Roma, quem vai comigo? Então, é uma profecia, veio para ele. E ele foi lá e falou para o cara, ele não quis se engrandecer. Ó, vamos ficar aqui, não vamos viajar não, nós vamos. Então vamos lá. E o Paulo está bem tranquilo. Por quê? Porque ele sabia que ia chegar. Ele e todos do barco. E aí acontece exatamente isso. Aí chega lá, na verdade, o Paulo. Eu vou pedir 2 minutos para vocês, porque eu tenho o dom 9, o dom 8, quero de falar em línguas. Esse nós vamos estudar hoje. Vocês vão ver, porque não dá tempo. É uma aula para isso. Não fosse na próxima aula. Mas vou falar isso aqui. O dom de interpretação de línguas. É mais rápido e mais fácil. Por quê? Se é algo sobrenatural que você não entende, Deus tem que enviar alguém para interpretar. Sim ou não? E é isso que você vai ter que entender na próxima aula, a diferença entre o dom de trazer uma mensagem sobrenatural com um outro idioma, com outra língua, e o que o Paulo fala de orar em línguas. Aí dá para entender, vou tentar explicar bem tranquilo, beleza? E aí, olha só, é evidente que esse dom opera juntamente com o dom anterior, formando os dois uma profecia. Agora, por exemplo, vamos supor que todos estejam aqui, e aí, por que eu, que estão todos aqui da mesma área e tal, estou imaginando uma lógica, apesar que Deus pode também fazer isso, né? Por que Deus falaria uma profecia para você que você não entenderia? Para você, para a igreja. Então, assim, estou entendendo uma lógica como pai. Né? O pai tem que educar o filho de uma maneira que ele entenda, sim ou não? Então, Deus quer educar a igreja, de maneira que a igreja entenda. Mas Deus pode usar de uma maneira sobrenatural para criar um temor na igreja. Ao mesmo tempo, ele pode falar, Senhor, olha, se eu falar, se o Senhor me usar de uma maneira sobrenatural, com uma língua estranha, por favor, que eu interprete ou que levante alguém para interpretar. Essa é a recomendação do Paulo. Mas, como assim, Cícero? Por exemplo, eu vou rapidinho. Em Daniel, capítulo 5, tem lá o filho de um rei lá, dando um banquete na casa. Daniel 5, lê essa história, fantástica. Ele está dando um banquete lá, usando as coisas de Deus, as coisas consagradas. Sabe aquelas coisas consagradas a Deus? Sabe aquelas coisas como a sua vida, que foi consagrada a Deus? Tá, enfim. Que você está usando, né, que não está consagrando a Deus, não está adorando a Deus. Então, vamos lá. Enquanto eles bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana e começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou aquela mão enquanto escrevia. Qual a musiquinha da família Adams? Como é que é a musiquinha? Falei. Aí a mãozinha lá da família Adams está na mesa. Está lá na parede escrevendo uma mensagem. É isso aí, você aparece lá na parede do palácio lá. Onde tinha as coisas de Deus lá. E aparece aquela mãozinha, o rei ficou apavorado.
Amado, se é a mensagem de Deus, só o profeta de Deus pode revelar. Tinha alguém de Deus lá? Tinha, o Daniel. E aí, Daniel é chamado, olha, fiquei sabendo, tem todo elogio, perdão. Ó, senhor, aí, você foi chamar o profeta, você quer ouvir? Aí, você quer ouvir? Quero. Então, tá bom, vamos embora. Assim diz o Senhor. Por isso ele enviou a mão para que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. Deus falou isso lá. Falou em línguas. Lê alto, vai. Todo mundo, 1, 2, 3. Mene, mene. Está falando em língua, irmão? É uma mensagem sobrenatural de Deus, falando sério. Deus, uma mensagem sobrenatural, está ali. Revela. Quem mandou a mensagem? Quem pode revelar? Deus. E aí ele envia o profeta. Você tem certeza que você quer saber, rei? Quero. Esse é o significado. Mene. Deus contou os seus dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel. Fosse pesado na balança e achado em Pérez, ou Parsim. Teu reino foi dividido, entregue aos medos. Acabou. Naquela mesma noite, naquele mesmo dia, o rei. Vocês entenderam? Então, não tem o que explicar mais. Interpretação de línguas é assim. Vai vir a palavra, vai vir a frase, e Deus vai mudar a interpretação. Porque senão, causa confusão. O que é isso? O que é isso que está falando? Ninguém sabe. Por que Deus manifestaria assim? Deus não é Deus de confusão. Se Deus mandar uma mensagem, Deus vai interpretar. Deu para entender? Cícero, mas e o dom de variedade de línguas? Próximo capítulo. Tá bom? Porque assim, existe. Como que Deus age? Nós vamos ler como aconteceu isso na Bíblia, no livro de Atos. Quais foram os 3 momentos registrados lá, historicamente. Próximo ao que aconteceu. Como que é orar em línguas? Qual a diferença? Preste muita atenção, só para a gente encerrar. Quando Deus age de uma maneira sobrenatural, ninguém pode impedir. Tudo bem? Quando você age de uma maneira consciente, mesmo não entendendo o que você está falando, você pode controlar, porque o seu espírito é sujeito a você. Você pode controlar o orar em línguas. Existe? Existe. Agora, a mensagem que Deus manda é sobrenatural, você só pode falar se alguém interpretar. É diferente. Porque é algo sobrenatural. Assim como a fé. Eu tenho fé. E fé, uma palavra basta. O falar em línguas e a manifestação de Deus através de uma língua estranha é diferente. Correto? E nós vamos estudar isso na próxima aula, tá bom? Espero que na próxima aula a gente entenda de uma vez por todas isso. Ou não, né? Que seja o início de você estudar um pouco mais também, tá bom? Se estudar então a outra igreja tem uma outra liderança, que eles têm um momento certo para uma adoração, para fortalecimento do espírito. Vocês vão entender isso, legal? Por que fala em línguas então? É um fortalecimento pessoal. Nem você mesmo entende. Então existe. Mas o dom de língua de maneira sobrenatural, aí é Deus. Quando Deus enviar uma profecia através de uma língua, vai mandar o cara. Tomara que não seja essa mensagem, né? Vai mandar alguém para interpretar. Entenderam a diferença? Então, nós vamos ter que simplesmente ler na Bíblia e entender. E onde você estiver, tem que respeitar o costume do local, entendeu? Se o líder permite que todos orem de maneira... questão só de destaque espiritual, que todos orem de maneira sobrenatural, não tem nenhum problema. Tá bom? Nesse sentido. Mas aí é a recomendação. Amado, desculpa ter passado 10 minutinhos. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Beijos. Não falte na próxima semana. Tá bom? Tchau.